Hoje vamos analisar o novo microfone da Elgato, o Wave DX, um microfone que é XLR e face a outras soluções no mercado, ele tem a grande vantagem de ter um preço muito bom. Agora, vale ele a pena ou não? É isso que tu vais então poder descobrir neste vídeo, onde eu te vou fazer o review dele, testes de som, de poder tirar aqui algumas samples para tu ouvires se é o tipo de som que tu queres ou não, mas para além disso nós vamos analisar aqui o kit completo, onde tu vais ter a parte da interface para o poderes utilizar, vais ter o ARM, vais ter o cabo e por aí fora. Eu agora vou proceder aqui à montagem do nosso kit passo a passo, tu percebes quais são as vantagens de cada um destes produtos e no final do vídeo tu poderás então saber se isto é o indicado para ti ou não. E vamos começar a nossa montagem pelo braço. O braço existe disponível em duas versões, esta que nós aqui temos é o Wave Mic Arm LP, a outra é a versão não LP. O LP significa Low Profile, ou seja, este braço vai funcionar na zona inferior do teu monitor. Em termos de medidas, deixo-te aqui a informação da própria Elgato para que tu possas perceber se ele vai caber então no teu setup ou não. Para tu instalares, muito simples, ele é dividido em duas partes. Tu tens aqui a parte do clamp, que é o que vai prender na tua secretária, é só tu encaixares e rodares esta parte de baixo. Está pronto e tens de ter atenção a uma coisa, a tua secretária não deverá ser fechada na parte de trás, senão tu não vais então conseguir encaixar aqui o clamp. Depois é só tu pegares no braço em si e encaixares esta zona no clamp, ele desce e ele tem ali uma ligeira resistência e o teu braço está montado. Em termos de ângulos, o que é que ele faz? Ele vai andar os 360 graus à volta do clamp e também 360 graus aqui nesta zona. E depois tem duas zonas que se dividem. Esta tem aqui um parafuso que permite que tu subas ou deixas, e assim tu vais poder colocar mais perto da boca ou mais afastado. Depois é só prenderes no sítio certo e tens aqui a zona da cabeça que também permite que tu coloques o microfone onde ele te der jeito. Ainda na caixa tu também tens aqui os adaptadores. Ou seja, consoante o tipo de microfone que tu vais usar neste braço, porque lá está, ele não é exclusivo destes microfones da Elgato, poderás comprá-lo para qualquer tipo de microfone, tu tens então aqui adaptadores. E ele vai permitir então que tu tenhas a entrada de 1/4, 3/8 ou 5/8 e assim tu, consoante a entrada do microfone, tu vais poder então apertar e garantir que praticamente todos conseguem encaixar aqui. Algo em que para mim ele se destaca muito é a possibilidade de tu passares os fios ao longo então aqui do braço. Porquê? Porque ele tem estas capas que têm ímã, ele é feito em metal e tem aqui uns ímãs na parte superior. E tu só tens que levantar estas capas que existem não só na parte de cima, como nesta parte do braço, passas o teu cabo aqui por dentro e automaticamente ele vai ficar invisível na tua secretária e tu vais ficar com um setup muito mais clean. E já que estou a falar do cabo, vamos mesmo passar para ele. Este é então o XLR Cable. Se tu já tiveres um cabo, tu não vais precisar de o comprar, mas se tu não tiveres, é obrigatório porque o próprio microfone não vai trazer na caixa o cabo XLR. Este, eu posso dizer que ele é de 3 metros e ele é traçado e em tecido. Pois, lá está, o que é que tu tens que fazer? Exatamente aquilo que nós estávamos a falar. Vais retirar aqui estas partes de cima, vais passar o cabo aqui dentro disto, desta zona, e deixa-me lá ver, vem por aqui, exatamente. Vamos tapar. E como tu vês, não há qualquer tipo de cabo à vista. Isto vai ligar diretamente ao teu microfone. Ele depois percorre aqui o teu braço todo e tu, nesta zona do braço, vais poder derivar para trás da secretária e depois poderes ligar a outra ponta, então, à interface. E agora passamos então aqui para o rei da nossa festa, o nosso Wave DX. O microfone, dizer-te que ele é cardioide dinâmico e ele tem uma grande zona de captação. Quer tu fales aqui na parte de cima, quer tu fales, por exemplo, na parte da frente, ele vai conseguir captar a tua voz muito bem. E para além disso, ele está otimizado. Está otimizado para a captação de voz e anulação de tudo o que é ruído envolvente. Tem também pop filter, ou seja, quando tu estás a falar, muitas vezes acontece nós estarmos a falar e fazer aqueles... E isso vai então tornar o teu som muito pior. Mas tudo o que é teste de som, nós de seguida já vamos fazer lá mais para a frente. Agora vou então continuar aqui a montar o kit para que tu possas ver então tudo a funcionar. Em termos físicos, ele é muito simples, o seu layout muito clean. Ele não tem qualquer tipo de botão nele, mas isso também deriva do facto de ele estar pensado para utilizar diretamente com a interface, que eu já te vou mostrar de seguida. Ele é feito em metal, tem aqui uma zona ou outra de plástico nas zonas onde tu apertas, e a qualidade de construção dele é incrível. Isso também é uma das coisas que caracteriza os produtos da Elgato. E onde tu notas que o metal e que a construção dele é muito boa é aqui nesta parte da grelha. Normalmente em alguns microfones, quando tu apertas, tu vês que ela cede. Aqui tu podes apertar com muita força que vais ver que ela não cede nem um bocadinho. De um dos lados dele tu consegues ver então o logo da Elgato. Ele não é um botão, não é clicável. E do outro tu tens então aqui um mount que tem uma peça para tu poderes apertar
e que vais poder então fazer os diferentes ângulos com ele. Imagina, tu estás aqui, queres rodá-lo para a tua boca, utilizas então esta peça para isso. E poderás rodar para um lado ou para o outro, baixar ou subir, bastante móvel. Ele é de 5/8, esta é a entrada, mas para além disso ele traz-te os adaptadores para tu converteres em 3/8 e para tal tu só tens então que pegar nesta pecinha, enroscá-la aqui e depois levá-la até ao final. E se quiseres então o seguinte, também é só enroscar e neste caso, para adaptar diretamente aqui neste braço, eu vou então colocar os adaptadores todos para ele ter então o tamanho certo. E aqui um pequeno truque que este microfone tem e que eu acho que é topzaço e a Elgato pensa muito bem nos pormenores todos. Normalmente tu quando estás a fazer uma live tens a câmera ou a apontar mais de um lado ou a apontar do outro. E se tu quiseres ter o microfone virado para esse lado, com o logo da Elgato virado para a câmera, por exemplo, se a câmera estivesse deste lado, ele estava direito, ou seja, teria o logo a apontar diretamente para a câmera. Se ela estivesse do outro, eu também podia rodar os pins e fazer isto e ele ficava também virado a apontar diretamente para a câmera. Mas qual é que é o problema? É que nós aqui nesta parte temos umas letras e não fica tão bonito. Mas eles também pensaram nisso, ou seja, esta parte aqui do mount, ela desatarracha, digamos assim, ela separa-se e o logo da Elgato também sai. E tu agora o que poderias fazer era colocar, como tu vês, ele tem aqui estas entradas, tanto de um lado como do outro. E tu poderás selecionar em que lado é que vais então colocar o logo da Elgato e em que lado é que tu vais então colocar aqui a tua peça. E se eu não deixar cair tudo, é uma coisa boa. E por último, na nossa parte física, temos então aqui a entrada XLR, que é esta que depois de tu o apertares aqui na zona do pino, ou seja, fazer já aqui para tu veres como é fácil, eu atarracho então aqui o microfone, já está. Depois é só apertar e dar aquele tico final, já o vou fazer, e é só tu então ligares o teu cabo e ele, como tu vês, está então prontíssimo a usar e depois a outra ponta do cabo vai ligar diretamente então à tua interface. E esta é então a nossa interface. Como tu vês, ela faz muito lembrar os Stream Decks da própria Elgato em termos de aspecto, até se tu colocares ao lado, muito parecidos. Na sua parte de trás vais ter então a entrada XLR, onde tu vais ligar o cabo na ponta contrária ao que tu ligaste ao teu microfone. Tens uma entrada para fones para que possas fazer uma monitorização sem latência do teu som e uma entrada USB tipo C, onde tu ligarás o fio que vem na caixa diretamente ao teu PC. Na frente tu tens então aqui um botão com dupla função. Ele permite que tu cliques ou ele funciona como volume wheel. Se tu deres o clique, ele vai mudar entre modos, ou seja, eu clico, muda aqui o modo e na parte de baixo tu vais ter então aqui a informação dos diversos modos. O primeiro é o som do microfone, ou seja, eu clico, ativo o som do microfone e depois posso escolher qual é que é o volume que eu quero no microfone. Se eu clicar novamente, vai passar aqui para a parte dos headphones e tu poderes controlar o volume do som que tu tens nos teus headphones ou nas tuas colunas e depois dás um clique e ele passa aqui para a parte do mix entre som de microfone ou então som de jogo. E este botão vai ter aqui uma funcionalidade extra que depende, lá está, até agora, como tu viste, eu estive a dar pequenos toques, mas se tu deres um toque prolongado, ele vai ativar aquilo que é o Phantom Power. Tu para este microfone não vais precisar de utilizar, mas para outros tipos de microfones XLR tu poderás precisar do Phantom Power e como tu vês ele tem então aqui a informação dos 48 volts na parte inferior direita e consoante então o clique prolongado tu poderás ativar ou desativar esta função. Para que microfones é que tu poderás precisar dele? Por exemplo, para microfones condensadores, tu deverás ligar o Phantom Power. Se for microfones dinâmicos, como é o caso deste, tu deverás então desligá-lo. E claro, algo que é essencial e para qualquer live faz muito jeito, é existir um botão do mute, que é para tu poderes silenciar o teu microfone, não ter que ir às definições fazer isso e poder dar um toque direto. Se tu tiveres um Stream Deck, tu poderás fazer diretamente no Stream Deck, mas ele aqui nas suas costas tem aqui um botão tátil do mute, tu só tens que dar um toque nele e ele vai então silenciar o teu microfone. E agora sim já temos então o nosso kit montado e o som que tu estás a ouvir já é diretamente do Wave DX. Antes de eu te perguntar qual é a tua opinião dele, dizer-te que ele está a gravar diretamente para o meu Mac. Isso é uma das coisas que a Elgato tem de muito bom, é que quando eles fazem os seus produtos, eles são multiplataformas. Não só para Windows, também para Mac. E está a utilizar então aqui o Wave XLR para poder então controlar. Como tu vês, ele está aqui com a opção do microfone ativa. Se eu quiser, posso clicar aqui no mute e tu deixaste-me ouvir, porque o som que eu passei foi então agora para o meu lapela. Se eu clicar novamente, passou então o som a estar ativo e para além disso eu posso utilizar aqui esta volume wheel para controlar todo o volume. Eu estou ali a acompanhar a parte visual no meu Mac. Eu posso então continuar a falar exatamente no mesmo volume e neste momento já me deve estar a ouvir muito pouco porque eu baixei aqui no nosso Wave XLR.
Posso também subir e ir até ao limite máximo, onde eu estou a ajustar um bocadinho a minha voz, porque isto provavelmente vai estalar em termos de som, e tu aqui, lá está, podes então controlar todo o som diretamente aqui no Wave XLR. Como eu te disse, este é um microfone que capta muito bem a voz, o ruído envolvente, estamos numa sala que nem sequer é muito trabalhada, por isso é que eu utilizo então um microfone de lapela para o meu dia-a-dia aqui dos vídeos, mesmo porque aqui ele capta o som diretamente da zona da minha voz e não a reverbação do som diretamente nas paredes. E tu ainda assim, agora sim, pergunto eu, diz-me lá em baixo nos comentários o que é que tu achas aqui do som deste microfone. Para além disso, também fazer aquele teste que eu te estava a dizer, ele capta muito bem a tua voz, quer seja de uma forma frontal, quer eu venha então aqui para uma lateral falar. Se eu estiver a falar aqui na lateral, até posso ajustar o microfone, colocá-lo assim mais frontal, e como tu vês, eu continuo a falar aqui, pelo que eu vejo ali nas barras, ele continua a captar bem. Mas agora pergunto eu, o que é que tu achas então do som deste microfone? Deixa-me lá em baixo nos comentários. E fazer também aquele ajustado do microfone, que é uma coisa muito normal quando nós estamos em live, e perceber se ele capta ruído ou não. E agradecer-te por teres assistido este vídeo até aqui. Se gostaste e se ele te ajudou, deixa o teu like. Subscreve também para mais conteúdo destes e para conteúdos de produtos Elgato. E nós vemos num próximo vídeo.